Eu quero ouvir muito o Munari depois sobre análise tática, sobre análise do jogo. Mas o jogo que eu vi foi um jogo de evolução do Inter, assim, inegável de um ano para o outro. Principalmente no jogo jogado, assim, a forma como o Inter trabalhou saída de bola, como o Inter pensou o jogo. Dificilmente, mesmo com jogadores que não têm qualidade para sair de trás jogando, a orientação era para que o Inter conseguisse botar essa bola no chão e tentasse sair de alguma forma. A gente viu poucos chutões do Inter no jogo, alguns erros de saída de bola, porque falta qualidade para chegar no pé do Vitor Gabriel, e é difícil de fazer essa transposição. Aí chega no lado direito, que é o Bruno Gomes, que é o cara que sai por ali, que tem um pouco mais de qualidade, mas daí ele olha para frente. Aí tem o Ronaldo, que foi bem no jogo, mas não é construtor, então tem essa dificuldade. Mas os movimentos de saída do Inter, os movimentos de aproximação da saída do centroavante, que estava entre os zagueiros para buscar essa bola num ponto, né, mais próximo do campo de defesa do Inter, com o Carboneiro jogando por dentro, diferente do que jogou no ano passado, o Vitinho ainda meio sonolento, aberto pelo lado, mas o Inter teve trabalho, deu para identificar trabalho no time do Inter, e era isso que eu queria, Cacau. E eu acho que o poder de reação, né, Vaguinha, porque se fosse no ano passado, a gente não sabe como vai ser na sequência da temporada, mas falando do jogo de ontem, se fosse no ano passado, tomasse um gol tão cedo como tomou, dificilmente reagiria como reagiu. Não, fator anímico, entendeu? Fator anímico que também é trabalho do treinador, e aí passa também pelo Abel Braga, pelo Fabinho, mas no trabalho do jogo, no trabalho de campo, inegavelmente a gente viu evolução com os jogadores mais próximos, um outro modelo de jogo. O Inter não joga mais no 4-2-3-1, embora com as mesmas peças, mas joga com o Carboneiro por dentro, com o Borré tendo profundidade, o Borré buscando o jogo atrás, mas tendo campo para poder atacar, para receber uma bola em condições de finalizar, como ele finalizou no segundo gol que ele fez. Então, sim, eu estou muito satisfeito, eu vi evolução e vi trabalho, e era isso que eu queria. Mais importante do que 4, porque o 4-0 ele acaba amanhã, ou acaba hoje, a corneta, a resenha, a brincadeira minha do César, minha com os gremistas, isso acaba amanhã. Quarta-feira tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas o trabalho não. O trabalho ele está só começando e prova que e o Grenal é uma prova de que começa com bastante consistência. Foi um Grenal. O Inter foi melhor durante quase todo o Grenal. Acho que o momento bom do Grêmio foi na reta final do primeiro tempo, aí que o Grêmio terminou melhor o primeiro tempo. Diminuiu a intensidade um pouco, né? E o Grêmio conseguiu ficar um pouco mais com a bola, mas o Inter desde o início estava melhor. O Grêmio faz o gol no momento que o Inter já tinha começado melhor, né? E aí tem que falar dos dois treinadores, porque era o primeiro, né? Foi bastante isso na semana passada. O Grêmio chegava melhor, o Grêmio era favorito, mas era um Grêmio, são dois times em fase de formação e em pré-temporada. E a gente não sabia como é que o Grêmio ia reagir quando aparecesse a dificuldade, porque não vai ser o Guarani de Bagé, o São Luís, São José e companhia que vão apresentar dificuldade, né? A dificuldade viria no Grenal. E a partir disso, as medidas do Pesolano foram melhores que as do Luiz Castro. Cara, que gol horroroso. Não, esse gol é um espetáculo, né? O goleiro também falou. Cara, não, mas tudo é ruim nesse gol. Um troço, ela bate na cabeça do cara deitado. Não, foi caótico isso aí. Aí ela sobe, aí o cara Vitor Gabriel não consegue Grêmio pular erra aqui, a bola. Aí o tempo cara, total que zero. coisa horrível. Aí a bola bate na mão de trás ali atrás do coisa, lá, ela vai entrar, ó, quer ver? Ela vai entrar e dá na mão do goleiro por trás, ó. Ele tá louco, velho. Que coisa feia. Aqueles gols que tem que ser anulado de feio. E o Grêmio, esse gol aí, o Grêmio no segundo tempo, o Grêmio também, né, meio que... é um gol achado, né? Mas aí que entra o Luiz Castro e o Pesolano. Porque o Pesolano, a estrutura que ele fez de jogo, a ideia que ele fez de jogo, desde a marcação, funcionou muito bem, né? O Inter, quando o Grêmio tentava sair jogando, o Inter tinha umas referências individuais muito bem determinadas para marcação. Não era marcação com perseguição individual, mas sim com as referências. O Grêmio teve pouca movimentação para sair dessa marcação. E o Arthur, que foi chave para o Inter tentar controlar o Arthur. O Inter fez muitas faltas no Arthur, foram 7 faltas. Mas além das faltas, Paulinho no Arthur. E quando o Grêmio ia sair jogando, o Alan Patrick fazia sempre o movimento de impedir que o passe fosse no Arthur. Dentro dessa linha de raciocínio, tá? Sabe quantas faltas o Grêmio fez até os 40 do segundo tempo? E quantos amarelos o Grêmio tinha até os 40 do segundo tempo? 10. 10 faltas. Até os 40 do segundo tempo. Só o Arthur sofreu 10 faltas. O Arthur 7.
7. E aí, assim, o Inter conseguiu, a partir disso, tirar o melhor que o Grêmio tinha. Né? Aí entrou o outro lado, que foi o Grêmio, a marcação do Grêmio, o tempo inteiro, o Grêmio deixando espaços, cedendo espaços, o Grêmio distante, o Inter explorando isso. E aí entra o que o Luiz Castro, porque foi um pouco da polêmica do final de semana, né? Teve a coletiva do Luiz Castro, ele foi questionado sobre jogar com Thiaguinho e Arthur, e ele deu uma resposta que está conceitualmente 100% certa. Não é um volante marcador ou um terceiro volante marcador que vai fazer o time marcar mais. Quem marca é o coletivo. E o Grêmio, de forma coletiva, estava desestruturado. Só que no intervalo do jogo, o senhor Luiz Castro pega e rasga a cartilha e faz o que as pessoas que não leem tanto o jogo fazem. Coloca o Dodge no lugar do Thiaguinho, tira o Cristaldo e coloca o Edenilson, que é a mesma coisa que o seu Quinteiros tinha feito ano passado, botar o Edenilson ali como terceiro no meio campo, que o glorioso Mano Menezes tinha feito ano passado. Jogou diferente. Jogou diferente, mas é a ideia. Porque tá mal o Cristaldo. Os nomes eu concordo, mas ele jogou completamente. Não, jogou diferente, mas fez errado, porque o Edenilson não é esse jogador. O Edenilson não tinha nem que estar no Grêmio. Se não fosse uma barbeiragem da antiga direção que renovou o contrato do Edenilson, ele não tinha que estar no Grêmio. Aí entra o que eu sempre falo, tu tem que tirar do elenco. Se tá no elenco, o jogador experiente, mesmo sendo ruim, o treinador vai usar o ruim. E ele usou ontem o ruim. E aí ele fez tudo diferente do que ele tinha feito, porque até agora ele tinha uma estrutura muito bem definida. O Cristaldo é o meia titular, não tem Cristaldo joga o William. E ontem foi para um time inédito no segundo tempo. E o Grêmio não defendeu melhor. O Grêmio piorou a fase ofensiva. O Inter terminou o jogo com 20 finalizações. 10 no primeiro tempo, 10 no segundo. Bastante, né? E o Grêmio no primeiro tempo teve 8. Então o primeiro tempo foi um jogo que o Grêmio deu espaços, mas também criou. No segundo o Grêmio teve 3. Então o Grêmio não marcou melhor e atacou pior. Mas as chances do Inter foram mais bem claras. mais claras. O Grêmio tu lembra, as do Inter tu acaba não lembrando de tantas que foram. Na trave que a gente não falou, né? Tu acaba não lembrando das do Inter de tantas que foram. O Grêmio tem oportunidade, Vaguinha. O Grêmio tem aquela as duas do Amuso no primeiro tempo, no tem fim uma do do primeiro Amuso tempo. que acaba não sendo uma conclusão Isso, de gol, mas porque que é o a Bruno mais, Gomes... mas que é a mais uma chance perigosa. claríssima. Mas que é a mais perigosa. É, a mais perigosa, porque ele fica num contra CCD, um. Porque a outra é um chute de fora, né? CCD, o que mais te decepcionou no Grêmio ontem? Eu acho que o jogo tem uma série de situações. Assim, eu não gosto muito de tirar definições de um jogo apenas, mas eu acho que tem algumas situações que precisam ser colocadas. Primeiro, acho que o Grêmio entrou para jogar uma partida. Tá? E o Inter entrou para jogar contra o Grêmio. Acho que isso aí faz diferença. O peso dos dois times foi diferente ao entrar em campo. Eu tenho certeza. Claro que o fator local joga, a gente sabe disso. Né? O Inter tem o Pesolano leu bem o jogo e leu bem no sentido de entendimento também do que seus jogadores podem fazer, né? Porque deixou o Carboneiro. Quem acha que o Carboneiro não jogou como no ano passado não viu o que aconteceu. Ele botou o Carboneiro claramente como atacante, tirou as funções defensivas do Carboneiro, então entregou para o Carboneiro o que ele sabe fazer. O treinador do Inter foi muito bem no jogo ontem. Já o treinador do Grêmio, ele entrou, vamos jogar, o nosso esquema é esse, vamos jogar o jogo. E aí fragilizou algumas situações porque o Inter conteve. Para vocês terem uma ideia, tá? O Arthur dá 100 passes por jogo, ontem deu 30. O Thiaguinho deu 17 passes ontem. Eles conseguiram tocar na bola a partir dos 20 do primeiro tempo. Foi ali que eles cartearam um pouco o jogo, quando o Inter diminuiu a intensidade. Outra situação, entregou o mano a mano pro Noriega. O Noriega talvez seja a explicação para mim por que o Noriega é volante. Porque 1 contra 1 do Noriega é tenebroso. Ontem de novo. Né? Passaram voando por ele, já tinha sido assim em outros jogos. O Marcos Rocha não é um jogador que tem força para conter. Foi muito ruim o Grêmio naquele setor ali. Agora, isso individualmente. Agora, do ponto de vista de futuro, acho que não tem muita coisa para tirar, não. E olha só, na sexta, inclusive na semana passada, como num geral, muito se foi falado de que o Grêmio estava mais pronto coletivamente do que o Internacional, por ter jogado mais jogos juntos titulares, só que ontem não foi isso que se viu. Só que eu achei que também teve um amasso físico, tá? Aí é que tá. Eu acho que teve um amasso físico Mas também. eu acho que a questão física não é assim do trabalho físico, eu acho que é também da organização do time. Exatamente. César. Tenho certeza disso. O Inter correu mas de forma mais adequada. Foi um amasso físico. Eu achei assim, não, mas desde o primeiro minuto do jogo... As divididas, Vaguinho. Não, ganhou mais dividida, não tem dúvida nenhuma disso, César. Só que
O Inter me pareceu muito bem desenhado, Munari, no jogo. Mas É uma questão, muito né? bem O Inter posicionados, teve jogadores bem posicionados, teve outra coisa, todos Vaguinho. eles bem conscientes do que cada um tinha Te que fazer deu no jogo. esperança para 2026 o Não, jogo Cacau, de ontem? não é Ô, Não, Vaguinho, só- esperança o que de não que é esperança? sofrer. Esperança de não sofrer com o Ótimo. rebaixamento até o final do Importante falar sobre isso. ano. Não esperança de título. Mas eu esperança acho que, de não Vaguinha, ter não é um Importante. jogo, né, Vaguinho? Não é num jogo que tu tem essa certeza. Não. Não, eu tenho, uma esperança. eu tenho a certeza que eu tenho é que esse time vai lutar. Isso é uma certeza que eu tenho. Porque os caras conseguiram colocar na cabeça dos jogadores que, se não tiver luta, não vai chegar em lugar nenhum, ou vai sofrer, tá? E a certeza que eu tenho, César, é que o treinador conseguiu botar em pouco tempo na cabeça dos jogadores isso. Essa é a certeza que eu tenho. O Inter chegou ao 4-2 com os mesmos jogadores que começaram o jogo. O Pesolano olhou para o banco de reservas e disse: eu não tenho ninguém para Sim, mudar. ele demorou muito para trocar. Em um determinado momento, até o Zé se confundiu, porque o Aguirre saiu lá de trás. Mas ele chamou o Aguirre uma hora, né? Não, mas mas era era para pra trocar trocar. porque não tem um limite de jogadores que Ah, podem Pra trocar no aquecer. aquecimento. E aí eu disse: olha só a realidade do Inter. Nós estamos perdendo o Grenal e o jogador que é chamado é o Aguirre. Não era para ele entrar em campo. Mas não tinha opções. Tu tinha o Vidagra, na frente tu tinha o João Vitor e o Bezerra, irmão. O único jogador experiente do meio pra frente é o Tabata. Entendeu? Então, Que é o assim, Tabata, não né? muda, Tá afirmado. não muda absolutamente nada na questão, assim, de avaliação de elenco. Eu imaginava e continuo acreditando que o Pesolano vai ter capacidade de potencializar individualidades que afundaram no ano passado. E a gente já viu isso. Ronaldo melhorou um pouquinho, mas melhorou por causa do coletivo. Bernabei, defensivamente, ainda tem problemas sérios. Sérios. Só que o que ele fez? Ele tem dificuldade aqui, vamos potencializar o ofensivo dele. Vamos permitir que ele chegue na frente para, quem sabe, decidir um jogo lá na frente e atrás a gente vai criar uma solução para proteger ele. Entendeu? Então, é isso. Borré. Puxa, o Borré, o ano passado, fez nada. Mas eu acho que Esse ano ele já tem 4 gols, 2 em Grenal. Olha, isso é potencializar. Então, assim, minimamente, César, o Inter não caiu para a segunda divisão, tá? Com praticamente o mesmo elenco. Se esse elenco melhorar um pouquinho, tiver um pouquinho mais de coletivo e potencializar essa individualidade, o Inter não passa trabalho.